Saudações, todos sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feita nós estamos aqui para falar acerca da mistura de soluções. Portanto, o tema de hoje, mistura de soluções. Bom, para que nós possamos entender aqui a ideia por detrás da mistura de soluções, nós vamos considerar aqui esses esquemas aqui. Mas atenção, inicialmente nós iremos falar aqui da mistura de soluções em que nós temos um mesmo soluto e um mesmo solvente. Então, as soluções que vão ser misturadas são formadas pelo mesmo soluto e pelo mesmo solvente. Então, nós temos aqui esta solução 1, uma solução 2 e uma solução 3. Nós vamos entender o que significa a solução 1, solução 2 e solução 3. Bom, para tal, nós vamos imaginar que eu tenho aqui uma certa solução, Então, se é uma solução, nós já sabemos que temos aqui um certo volume, V1, temos aqui uma certa massa, M1, e uma certa concentração. Hoje é uma solução, tem um certo volume desta solução, tem uma concentração desta solução e tem uma substância dissolvida aqui, que é o soluto. Então, tudo isso forma a solução 1. Agora, se eu levo esta solução 1 e misturo com a solução 2, então, tenho aqui também uma certa solução, que eu chamo de solução 2, que tem um certo volume, V2, tem uma certa concentração, C2, e temos, logicamente, uma certa massa de soluto, que neste caso vamos chamar de M2. Então, o que é que está a acontecer aqui? Eu tenho uma certa solução e tenho uma outra certa solução. O soluto aqui e aqui é o mesmo. O solvente aqui e aqui é o mesmo. O volume pode ser diferente, as concentrações podem ser diferentes. Então, eu tenho uma solução que tem um certo volume V1, uma certa concentração C1 e uma certa quantidade de soluto que eu tenho aqui. E tenho uma outra solução que é formada pelo mesmo soluto, ou seja, a substância que está dissolvida aqui é a mesma que está dissolvida aqui, só que a concentração das duas soluções é que é diferente. Tenho aqui uma concentração C2, aqui C1. O volume também é diferente. Tenho aqui um volume V2, aqui tenho o volume V1. Então, quando eu misturo as duas soluções, o que vai acontecer? Eu misturo as duas soluções. Então, nós podemos concluir claramente, mais claramente, que se eu levar esta solução misturar com esta aqui, resultado eu irei ter uma terceira solução. Então, tenho aqui uma solução 1 que se mistura com uma solução 2, resultado é a formação de uma solução 3. Então, o que é que nós vamos ter nessa solução 3? Algo tão simples. Tenho aqui um certo volume que se mistura com um certo volume de uma outra solução. Então, no final, vamos ter uma solução que vai ter um outro volume, que nós vamos chamar, neste caso, de V3. Então, se eu misturei duas soluções que tem o quê? Uma certa quantidade de soluto aqui, e aqui também uma certa quantidade de soluto, então significa que nesta minha solução, o soluto desta solução vai se somar com o soluto desta solução. Por quê? Porque temos a mesma substância dissolvida, o soluto é o mesmo. Então, vamos ter aqui o quê? Uma terceira massa que nós vamos chamar de M3, que provém da soma da massa desta solução e da soma da massa desta solução, porque o soluto dissolvido nas duas soluções é o mesmo. E também temos o quê? Uma outra concentração. Se eu tenho aqui uma certa concentração C1, aqui uma certa concentração C2, então quando eu misturo as duas soluções, passo a ter uma nova concentração. Só que essa concentração não provém da soma das duas concentrações. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer assim. Não significa que vamos pegar esta aqui e somar com esta concentração. Não vai ser assim. Mas nós sabemos que aqui vamos ter uma outra concentração que nós vamos chamar aqui do quê? De C3. Então, nesta solução, se eu quiser calcular a concentração, uso o que for, simplesmente vou dizer aqui, a concentração desta solução vai ser o quê? Massa do soluto dividido aqui pelo volume V1. E se eu considerar a segunda solução, como é que eu calculo a sua concentração? Simplesmente, concentração 2 vai ser o quê? A massa da substância dissolvida, que eu chamo de M2, dividido pelo volume da solução 2. E aqui, nesta solução, se eu quiser calcular a concentração, o que eu faço? Vou dizer, tenho aqui C3 igual a quê? Igual a algo tão simples. Vou ter aqui o M3 e o V3. Depois vamos voltar para essa expressão. Agora, nós sabemos que, neste caso aqui, se eu quiser calcular a massa, o que vai acontecer? Nesta solução aqui, assim como nesta aqui inicialmente, a massa que está dissolvida aqui vai se somar à massa que vai estar dissolvida aqui.
para produzir uma terceira massa. É isso que nós vimos. Então, aqui vamos ver o quê? A massa desta primeira solução vai se somar. Vai se somar a massa da segunda solução, que é o M2, para produzir aqui a massa da terceira solução. Neste caso, vamos chamar de M3. Agora a pergunta é, nesta solução aqui, como que eu calculo a massa? Se eu isolar a massa aqui, vou ter o quê? C vezes V1. Então aqui, se eu quero calcular a massa, vou ter o quê? Que massa vai ser igual a quê? Eu hei de colocar para daqui. Então aqui eu quero a massa. Como que eu calculo a massa aqui? Eu sei que M1 vai ser o quê? C1 vezes V1. Então, se eu quero calcular a massa absoluta aqui, uso esta fórmula aqui. E aqui, quero calcular a massa, eu digo M2, vai ser igual a C2 vezes V2. E aqui, se eu quiser calcular a massa, vai ser o produto desses dois. Então, M3 vai ser C3 vezes V3. Então, é assim que se calcula a massa de cada uma das soluções. Então, vamos eliminar isto aqui, era só para termos uma visão. Então, significa que a massa aqui do soluto é dada por esta fórmula aqui. Vamos ver aqui, C1 vezes V1. É a massa do soluto nesta primeira solução, nós acabamos de ver. Então, isto somado ao quê? A massa da segunda solução, como é que nós vamos ter? Vamos ter simplesmente o quê? C2 vezes V2. Então, a soma, isto aqui tem que dar a massa da terceira solução. Nós vimos que a massa da terceira solução, como é que nós calculamos? É C3 vezes o quê? O V3. Então, assim, nós chegamos à equação, neste caso, da mistura das soluções. Então, temos aqui a fórmula que nos ajuda a calcular a concentração quando nós fazemos a mistura de soluções. Se nós notarmos muito bem aqui, conforme eu acabei de dizer, eu tenho aqui um volume V1, um volume V2. Quando eu misturo as duas soluções, passo a ter um outro volume V3. Isto vai querer dizer que o volume V3, como é que ele é calculado? O volume V3 é calculado da seguinte maneira. V3 vai ser igual a quê? Ao volume da primeira solução mais o volume da segunda solução. Este é o V3. Então, V3, nós vamos usar esta fórmula para calcular. Então, V3 é o volume desta solução mais o volume desta solução, dá neste caso o V3. E então, se eu agora quiser calcular a concentração final após a mistura, como é que eu faço? Eu isolo a concentração final que é esta aqui. E isso é fácil de perceber. Então, neste caso, vamos ver que C3 vai ser igual a quê? Vai ser igual a quê? A isto aqui, C1 vezes V1 mais C2 vezes V2, dividido aqui pelo volume V3. E o volume V3, nós já sabemos que é igual a isto aqui. Então, podemos dizer aqui, vamos ter V1 mais V2. Então, esta seria a fórmula que nos ajuda a calcular a concentração final após aqui a mistura das soluções. Após a mistura das soluções. Então, nós podemos aplicar esta fórmula aqui para efetuar aqui o cálculo. Então, nós temos aqui a ideia por trás da mistura de soluções com o mesmo soluto, o mesmo solvente. E uma dica muito importante: quando eu misturo esta solução com esta aqui, coloquei uma terceira solução, a concentração desta terceira solução deve estar no meio da concentração desta e desta. Ou seja, tem que ser um valor que está entre as concentrações desta solução e desta solução. Não pode ser nem muito baixo e nem muito maior. Deve estar no meio neste caso. Então, em termos gerais, este é o conceito de mistura de soluções com o mesmo soluto e, neste caso, o mesmo solvente. Então, agora vamos resolver um exercício e nós vamos praticar um pouco mais acerca disto aqui. Então, nós temos aqui o exercício da ficha. Falo neste caso do exercício número 80 da ficha, que diz o seguinte: qual a molaridade de uma solução de hidróxido de sódio formada pela mistura de 60 ml de solução 5 molares com 300, neste caso, mililitros de solução 2 molares. Então, o que nós temos aqui? Temos uma solução de hidróxido de sódio que é formada, neste caso, por 60 ml desta solução e uma concentração de 5 molares. Esta é uma solução. Então, temos 60 ml de uma solução
5 molares. E então eu misturo esta solução com uma outra solução, que neste caso é formada por 300 ml de solução e 2 molares. Então eu tenho o que aqui? Como dados. Eu tenho o que? Inicialmente, tenho o que? Algo tão simples. Vamos lá ler de novo. A molaridade de uma solução de hidróxido de sódio formada pela mistura de 60 ml de solução 5 molares. Então eu tenho o que? Um certo volume de uma solução que é de 60 ml. E a concentração desta solução qual é? É de 5 molares. Então, este volume desta solução, com esta concentração, é misturado com o quê? Com um outro volume, que é o V2, que é de 300 ml, cuja concentração é de, o que é de 2 molares. Então, vejam aqui que tenho duas soluções diferentes, com volumes diferentes. Tenho uma solução que tem esta concentração, o seu volume é este aqui. Tenho uma outra solução que tem esta concentração, este volume. As duas são misturadas e o pedido é, qual que vai ser, neste caso, é que nem mais ou menos isto aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, 60 ml desta solução, a concentração é de 5 molares. Eu misturo com uma outra solução que tem 300 ml e 2 molares. Quero obter aqui a solução final, que é a terceira solução. Agora eu quero saber qual é que vai ser a solução dessa terceira solução que provém, neste caso, da mistura das duas soluções. Então, isto aqui é claramente uma mistura de soluções, o mesmo soluto. Então, vamos aplicar esta fórmula aqui para determinar, ou esta aqui já deduzir. Então, vou ter aqui C1 vezes V1 tem que ser igual a C2 vezes aqui. V2 não, aqui não é igual, é mais. Aqui é mais. Então, aqui mais. Tudo isto igual a C3 vezes aqui o que é V3. Eu quero isto aqui. Então, como é que eu faço? C3 é esta expressão que nós temos aqui. Vai ser C1 vezes V1 mais C2 vezes V2 dividido por V3. Então, C1 tem, V1 tem, V2 tem, C2 tem. Quero C3, mas eu não tenho V3. Mas é simples, V3 nós vimos como se calcula. O volume da primeira solução mais o volume da segunda solução. Então aqui vamos ter V3, esse é o volume V1, mais o volume V2. Então, V3 esse é igual a quê? Ok, V1 60 ml mais V2 300 ml. Então V3 vai dar o quê? 360 ml. Então já tenho também V3. Agora é só fazer a substituição. C3 vai ser igual a quê? Isto aqui, 6 aqui, mililitros, vezes o quê? 5 molares, mais o quê? 300 mililitros, vezes o quê? 2 molares. Tudo isso aqui dividido por este valor, que é 360 mililitros. Então, C3 vai ser igual a quê? Esta operação aqui vai dar o quê? 300. Então, 300 o quê? Vejam aqui, temos esta unidade vezes isto aqui. Vai ser ml vezes molaridade. Aqui, vamos ter este aqui vezes este aqui. Mas aqui temos ensinado mais. Vamos ter aqui 600 mililitros vezes molaridade. Dividido por 360 mililitros. Então, C3 vai dar o quê? Este mais este aqui vai dar 900, neste caso, mililitros vezes molaridade, dividido por 360, neste caso, que é mililitros aqui. Então, eu posso eliminar isto, 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 isto. Então, o que eu tenho como sendo resposta? Fazendo esta divisãozinha aqui, C3 igual a 2,5 molares. Então, esta vai ser a nossa resposta. 2,5 molares. Então, veja que a concentração da terceira solução está entre as concentrações dadas, está no meio. Não é nem menor do que a primeira ou uma das soluções e nem é maior do que a outra. Temos aqui 2 e 5. Então, a concentração da terceira solução está no intervalo de 2 a 5. Então, é isso que deve acontecer.
sempre a construção da terceira solução, a construção dessa terceira solução deve estar no meio das concentrações de duas soluções misturadas. Então, aqui, 2,5 está, de fato, no intervalo de 2 a 5. Então, neste caso aqui, de fato, a ideia está correta, a resolução está correta. Então, em termos gerais, era justamente isso aqui que nós queremos trazer acerca da mistura de soluções, e que nós temos o quê? O mesmo soluto e o mesmo solvente. Então, era tudo e até a próxima aula.